eu sei que tem outras análises. Que outras análises a gente poderia fazer para um planejamento estratégico realmente efetivo? Uma coisa que eu acho muito importante e que muitas vezes a gente deixa de fazer é você fazer a análise da sua cadeia de processos, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai aumentando, mas muitas vezes a gente não planeja isso. E aí o que acontece? A gente fica meio que processos dormentes, são coisas que a gente sabe que tem que fazer, só que a gente nunca faz, né? Então, quando você faz um planejamento estratégico, o ideal é que você pegue a sua cadeia de processos, como você citou. O marketing. Ok, marketing é importante para mim. Quais são os processos que eu tenho que rodar no marketing para que eu atinja o meu objetivo, né? E aí você vai mapear os processos, você vai fazer uma cadeia de processos ali. O meu comercial é muito importante para mim. Quais são os processos que eu tenho que rodar? E aí, citando um exemplo, por exemplo, dentro do meu comercial, eu tenho que ter um processo de cadastro de produto novo, de SKU novo. Eu tenho que ter um processo de troca, eu tenho que ter um processo de negociação de pedido, eu tenho que ter um processo de acordo comercial por escrito e assinado. Eu tenho que ter um processo de pedido pelo sistema, ou seja, eu vou mapeando os processos que vão impactar essa minha estratégia de crescimento. E muitas vezes a gente não faz isso. E aí a gente cresce meio que capenga. E em algum momento isso se torna um gargalo no nosso crescimento e impede o nosso crescimento. Então, dentro do planejamento estratégico, como a gente está falando aqui, né? Nós temos a cultura da empresa, a gente fez uma análise de ameaça, a gente fez uma análise de coisa, e eu vou analisar a minha cadeia de processos para saber se tudo que eu preciso, de fato, para atingir meu objetivo, ele existe ali. E aí volto a dizer, está faltando um processo lá no financeiro de conciliação bancária. Ok, quanto tempo eu levo para implantar isso? Aí vira plano de ação, né? Vira uma meta com plano de ação. Poxa, mas a minha conciliação bancária eu não quero olhar o extrato. Eu quero usar arquivo KNAB 410, com transferência automática, para que o banco mande o arquivo, o meu sistema debaixa automaticamente no meu contas a receber. Não, isso aí você vai levar 6 meses para implementar. Ok. Então você vai ter uma meta e um plano de ação para fazer, alguém vai ser responsável por aquilo ali, né? Não, a minha conciliação de cartões eu quero que ela seja integrada com o meu RP, olhando arquivos eletrônicos então eu vou ter que ter uma meta, mas isso está dentro da sua cadeia de processos, né? Se você não tiver isso, em algum momento você empaca, porque você não vai ter certeza do que o dinheiro está entrando e você vai ficar em dúvida se pode ou não pode avançar, né? Então é importante que você avalie a sua cadeia de processo. Tudo que você precisa para crescer está ali. Vai dar um pouquinho de trabalho, dependendo do tamanho da loja, você vai ter ali, talvez, só no nosso checklist, né, tem 115 processos que eles têm que ser verificados ali no checklist da controladoria, da diretoria, né? E além disso, você tem os processos normais que você tem que rodar dentro de cada departamento. Mas, uma vez que você coloca isso para rodar, o seu crescimento vai estar imensamente facilitado. Então, você tem que conhecer a sua cadeia de processos, até para saber qual é o processo mais importante, que você, como você falou, que você tem que focar naquele momento. Eu não tenho prevenção de perda. Então beleza. Quais são os processos embaixo da prevenção de perda? Eu vou chegar para o Leandro. Leandro, eu preciso que você me mande aqui, ou me escolha aqui o seu melhor mentor de prevenção de perda e que ele estruture o meu departamento. Quais são os processos que eu tenho que rodar? Auditoria, checklist de rendimento, livro de protocolo para dar etiqueta para o promotor quando entra. Tudo isso é um processo, tá? E isso pode facilitar ou dificultar o meu crescimento. Porque conforme você vai estar crescendo, eu não tenho um protocolo na portaria para entrar de promotor, então se o cara vier com uma camisa da FENSA, da Coca-Cola, ele entra na minha loja. Eu não tenho uma identificação, o cara vai trafegar dentro da minha loja, dentro do meu estoque, e sem uma etiqueta de identificação, que ele foi autorizado a entrar na loja por alguém. Isso é um processo, e muitos de nós não temos. Isso pode facilitar um desvio de mercadoria, o que não vai dar tranquilidade para você crescer, né? Então, assim, ter a cadeia de valor ajuda também o cara a fazer essas análises. Exatamente, porque embaixo de cada cadeia de valor você vai ter todos os processos que tem que estar ali para você entregar aquele produto, né? A cadeia de valor é entrada, processamento, saída, né?
Então, entra produto, eu processo, ou seja, coloco na gôndola, boto no layout correto, vejo validade, precifico, saída, está passando pelo meu PDV, né? Se eu perder, vai sair na nota de perda, né? Mas então a minha cadeia de processo ela tem que estar ali. Aí eu tenho um processo de marketing, eu tenho um processo financeiro, eu tenho um processo de prevenção, eu tenho um processo de recrutamento e seleção. Então tudo isso vai impactar o meu planejamento estratégico. Então o ideal é que quando você faz o seu planejamento estratégico, você tem a sua cadeia de valores ali. Entendeu? Perfeito. E ó, vocês estão vendo, a gente falou sobre análise SWOT, falamos sobre usar o análise de fatores críticos de sucesso, falamos sobre a cadeia de valor com a descrição dos processos. Isso. Então, tudo que a gente está falando, existe um passo a passo de como fazer. Deixa eu te ajudar, então, nisso. E aí, se você quiser, você pode comprar aqui o nosso, um livro nosso, meu e do Jean, falando sobre planejamento estratégico. Tá? Vai custar R$100 e poucos aqui. Clica aqui embaixo e aproveita aqui e adquire aqui o livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que vai ter o detalhamento de como você desenvolve essas ferramentas, aplicação prática, como desenvolve. A gente ainda vai deixar uma ferramenta para quem comprar o livro, vai ter um QR Code lá dentro para você baixar uma ferramentazinha para vocês poderem desenvolver o planejamento estratégico do teu supermercado.